Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. E hoje nós chegamos nele, Søren Kierkegaard, esse que é um autor bastante utilizado pelos jovens hoje. Nós vamos falar sobre a subversão do interior como ameaça à ordem representativa. Tem alguns livros dele aqui. O conceito de ironia, bem interessante, né? Vai trabalhar aqui alguns conceitos, principalmente derivados aí de Sócrates, tá? Obras do amor, algumas considerações cristãs em forma de discurso. Eu tenho esse livro aqui em casa. E o livro principal que eu li, e trabalhei esses dois livros aqui, mas eu tenho outros livros dele, mas eu trouxe esse aqui, O Desespero Humano, tá? Bem interessante, eu acho que vale a pena você ler para conhecer, e você precisa de base, e eu quero dar um pouquinho dessa base para você aqui. Eu quero falar sobre o existencialismo de Kierkegaard e o desafio a essa ordem profética. Kierkegaard é, sem dúvida, uma das figuras mais intrigantes da filosofia moderna e eu diria também da teologia cristã. Porque a sua ênfase radical na interioridade, na fé subjetiva e no paradoxo existencial, ele desafiou toda a forma de cristianismo institucionalizado. Então, por isso que ele, para alguns mais jovens, é tão precioso, né? Porque ele é esse que vai fazer essa crítica ferrenha à institucionalização. Sua obra não é apenas uma inauguração, né, do existencialismo teológico, mas também, ao meu ver, provocou uma reflexão profunda sobre o papel da fé, da angústia, da autenticidade diante de Deus. Contudo, ao confrontar os seus pressupostos com a cosmovisão escatológica e eclesiológica da Igreja Adventista, nós somos aí compelidos a fazer distinções cruciais entre espiritualidade fragmentária e uma fé corporativa ordenada, entre uma experiência que é mais solitária e uma missão que é profética. Então, esse episódio ele propõe-se a explorar Kierkegaard não como inimigo da fé, mas como um alerta, tá, pessoal? Como um alerta. Não como um guia eclesiológico, não, longe disso, mas como um espelho das tentações do nosso tempo, né? De você criar espiritualidade sem corpo, fé sem missão, ordem sem transcendência. E ao longo das sessões aqui, eu quero confrontar a sua visão com os pilares da eclesiologia adventista, a saber, a escatologia bíblica, o sistema de governo representativo e também a liderança como um dom profético. Entre os conceitos mais interessantes que você vai logo de cara trabalhar, essa questão da fé subjetiva e a revelação comunitária. A teologia kierkegaardiana, ela gira em torno desse salto da fé, né? Um movimento que, segundo ele, exige renúncia ao ético, ao racional, ao coletivo. A fé, em sua concepção, é um ato solitário, angustiado e sem garantias, e essa estrutura subjetiva é apresentada como a única forma autêntica de relação com o divino. O problema, no entanto, é que ela anula a dimensão histórica e comunitária da fé revelada nas Escrituras. Esse é o problema. A escatologia bíblica, particularmente no contexto adventista, se opõe frontalmente a essa visão. Porque do Gênesis ao Apocalipse, a fé é um fenômeno que nasce da palavra e se expressa no corpo. Abraão não caminha só, pessoal. Ele se torna pai de uma nação. Moisés não é apenas um crente isolado, ele lidera um povo. João, em Patmos, não tem uma visão privada. Ele entrega uma mensagem a 7 igrejas históricas e visíveis. A fé bíblica é a resposta pessoal? Sim, mas ela é enraizada em comunidade. Ela é enraizada em missão e escatologia. A fé solitária de Kierkegaard, por mais autêntica que pareça, ela é incompatível com a vocação remanescente da igreja no tempo do fim. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia entende que o chamado profético ele é corporativo, ele é visível, ele é estruturado e que a fé se encarna numa missão coletiva. A subjetividade kierkegaardiana, se ela é absolutizada, ela enfraquece o testemunho e a ordem da igreja no mundo. É nesse sentido que, quando a gente olha essa questão do desespero humano, né, o indivíduo absoluto, a crise, e ele vai trabalhar a crise da instituição, é muito forte nele, porque ele desenvolve a sua crítica mais dura contra o cristianismo institucionalizado da Dinamarca, né, essa Dinamarca do seu tempo, que ele vê a igreja estatal como corrupta, né, como morna, cúmplice do poder, e ele não está errado, se você for olhar mesmo no contexto dinamarquês, ele não está errado na sua denúncia.
sua crítica tem ecos proféticos e, em parte, pode até inspirar a igreja contemporânea a evitar o formalismo e a instrumentalização política da fé. No entanto, ao renunciar totalmente à noção da igreja visível, elimina o fundamento apostólico da missão. E na teologia adventista, a igreja não é uma mera instituição humana, pessoal. Ela é uma expressão da ordem celestial, ela é corpo vivo, ela é organizado, com doutrina, com autoridade e liderança. O governo representativo da Igreja Adventista, com seus comitês, assembleias, suas decisões colegiadas, é herdeiro do modelo neotestamentário, onde a ordem visa proteger a verdade e capacitar a missão. E Kierkegaard recusa tudo isso. Para ele, a institucionalidade é sempre traição, e isso aproxima do espírito, bastante desse espírito do nosso tempo, onde há desconfiança contra toda forma de autoridade visível, seja pastores, líderes ou concílios, mas essa recusa, gente, abre espaço para a fragmentação da fé, ao meu ver, para um certo tipo de anarquia espiritual e para a dissolução do povo profético. A escatologia adventista ela não pode ser sustentada por uma fé atomizada. O remanescente de Apocalipse capítulo 2, 17 não é uma coleção de místicos isolados, mas um povo com doutrina, com ordem, com missão. Portanto, pessoal, Kierkegaard acerta na crítica, mas ele erra na proposta. E é muito interessante a gente olhar essa questão da autoridade, verdade e tentação da subjetividade, porque vivendo em uma Dinamarca luterana, onde a religião era a função do Estado, Kierkegaard viu a fé ser reduzida à burocracia. Eu entendo isso. Quando você lê, você vai ver que essa crítica ela é ferrenha. Sua reação foi radical. A verdadeira autoridade, dizia ele, não está na igreja, na tradição ou nas escrituras, mas na consciência solitária diante de Deus. Trata-se aqui de uma espiritualidade que se refugia no invisível, na angústia, no paradoxo e que considera toda mediação institucional como idolatria. E esse impulso, pessoal, pode até parecer ter elementos nobres, mas evidenciam perigos latentes aqui, porque ao abdicar da autoridade eclesiástica, Kierkegaard ele prepara o terreno para o subjetivismo moderno, onde cada um interpreta Deus à sua maneira, onde a experiência pessoal é critério último da verdade. É o solo fértil do liberalismo teológico, né? De um certo tipo de misticismo gnóstico e de uma desordem espiritual. O sistema adventista, gente, ao contrário disso, ao contrário de tudo que ele vai trabalhar, não, o sistema adventista ele afirma a autoridade da revelação escrita, interpretada por uma comunidade de fé sob a condução do Espírito. A liderança não é poder pessoal, mas serviço coletivo. A autoridade é delegada, jamais absolutista, mas é real. Sem ela, a missão se dilui e a verdade se corrompe, pessoal. Aqui reside um contraste decisivo, porque Kierkegaard ele desconfia da autoridade por vê-la como opressora. O adventismo ele valoriza a autoridade como expressão da ordem divina, pessoal, é diferente. A escatologia não pode prescindir da liderança, pois os movimentos proféticos de Moisés a João sempre foram liderados por homens e mulheres chamados, guiados e organizados por Deus. É nesse ponto que a gente precisa trabalhar um elemento importante, que é o elemento do discipulado, da liderança da comunidade profética, porque essa obra aqui, especialmente essa obra dele, O Desespero Humano, revela para nós a antropologia dele. Tá? O ser humano é uma síntese em tensão, se você ler esse livro. Pode ler, você vai ver. O tempo todo você vai ver que o ser humano está em uma tensão. Essa tensão existencial é para ele a essência do discipulado. Entretanto, gente, Kierkegaard ele limita o discipulado a uma jornada privada, solitária, sem instrução, sem rito, sem corpo. É um cristianismo sem batismo, sem ensino, sem assembleia. Isso fere frontalmente a teologia do discipulado presente no Novo Testamento e reafirmada pela Igreja Adventista. Cristo formou discípulos em comunidade. Ele os enviou em missão coletiva, instituiu o batismo como rito público de entrada. As cartas paulinas pressupõem comunidades estruturadas, com presbíteros, com pastores, com doutrinas claras. A liderança é parte essencial do discipulado, pessoal. E no modelo adventista, o governo representativo não apenas organiza a missão, ele encarna, gente. É a partir da ordem visível que a missão se torna possível. Sem liderança espiritual, o discipulado não amadurece. Sem estrutura, a vocação profética não se sustenta. E Kierkegaard, ao rejeitar a liderança, rejeita também a possibilidade de continuidade histórica da missão. Ele forma mártires
mas não forma um povo. Ele inspira autenticidade, mas não constrói igrejas. Ele provoca, mas não edifica. Por isso, seu pensamento precisa ser lido com gratidão crítica, gente. Precisa ser lido com gratidão crítica. Talvez essa é a melhor expressão que eu possa usar aqui. Porque nós vamos lidar diretamente com uma escatologia adventista e o limite do existencialismo aqui. A escatologia kierkegaardiana é ausente, gente. Para ele, o juízo é sempre individual. O tempo é sempre o agora. A igreja é sempre irrelevante. Não há apelo escatológico coletivo. Não há missão histórica. Não há povo profético. Isso é inaceitável, gente. E isso é inaceitável à luz da revelação bíblica e da esperança adventista. A escatologia adventista é cósmica, ela é histórica, ela é comunitária, ela é missionária. Ela aponta para o remanescente como povo visível que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, conforme Apocalipse capítulo 12. Ela exige estrutura, fidelidade doutrinária, liderança profética e uma ordem que traduz o céu na terra. Kierkegaard não pode sustentar essa visão, pessoal. Sua espiritualidade, embora rica em interioridade, ela carece de horizontes escatológicos. É como um lamento sem redenção, uma angústia sem ressurreição. É uma fé sem missão. E em tempos de fragmentação e subjetivismo, claro, a sua proposta precisa ser confrontada com a ordem profética de Deus. Além disso, a sua influência atual, em forma de espiritualidade sem igreja, né? Não preciso congregar, muitos dizem aí, é um tipo de religiosidade sem doutrina, tá? Uma fé sem compromisso coletivo. Isso tudo é um alerta para a igreja. Se quisermos formar um povo preparado para o tempo do fim, não podemos seguir Kierkegaard. Não podemos. Precisamos sim resgatar a autoridade profética, a ordem visível, a liderança serva e o discipulado comunitário. E eu chego à conclusão desse episódio trabalhando alguns elementos que são importantes, porque existe aqui um grito do indivíduo e um clamor da igreja, que a gente também tem que prestar atenção. Soren Kierkegaard, ele nos convida à profundidade, é verdade, mas ele nos ameaça com o isolamento. A sua crítica à religiosidade superficial é válida, mas a sua rejeição à igreja visível é perigosa, tá, pessoal? Ele nos chama à fé autêntica, mas ele nos afasta do corpo de Cristo. Ele fala da cruz, mas esquece da missão. Ele ama a verdade, mas recusa sua proclamação coletiva. E como adventistas, nós cremos que a fé não é apenas pessoal, mas ela é corporativa. Que a missão não é improviso, mas é também estrutura. Que a igreja não é obstáculo, mas canal. Que a liderança não é dominação, mas ela também é vocação. Nossa esperança não está na angústia do crente solitário, mas na marcha ordenada do povo profético no clímax da história. Portanto, gente, ao lermos aqui, Kierkegaard, por favor, façamos com muito discernimento, acolhendo a sua paixão por autenticidade, mas rejeitando a sua negação da ordem, inspirando-nos em sua busca por Deus, mas ancorando-nos na escatologia do povo remanescente. Que a sua voz ecoe como alerta, mas que a nossa resposta seja a fidelidade bíblica, fidelidade comunitária, profética e a fidelidade representativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Faz sentido para você? Bem, se isso faz sentido, então eu te espero no próximo episódio. Tenho certeza que vai ser muito bom. Um grande abraço e até lá.